Por favor, coloquem lá no grupo, tá? Esse novo link. Vou até botar aí no bate-papo para alguém colocar lá, caso alguém não tenha conseguido entrar. Coloquei lá. Obrigado. Acho que entrou todo mundo. Tem 13 pessoas. Vitor. O John entrou de novo. Thiago. Tá faltando o Hindenberg. Alguém pode tentar falar com ele? Por favor, ele tinha entrado na outra, bem na hora que a gente estava saindo. Tá? Bem, então a gente está entrando aqui nessa segunda etapa de distribuição de viagens. É justamente a etapa que segue a etapa de geração de viagens. Então, estou dando aqui essa etapa como concluída. E a gente entra agora na distribuição antes de passar para a divisão modal. Tá bom? Então, qual é o intuito dessa etapa? Qual é o objetivo dos modelos de distribuição de viagens? Até agora, nós conhecemos, através dos modelos de produção de viagens, a quantidade de viagens produzidas em cada uma das regiões de uma cidade. Então, estou representando aqui, através desse triângulo, como se fossem três cidades, a A, a B e a C, ou três regiões de uma cidade, que normalmente a gente chama de zonas. E por P, eu estou dizendo o número de viagens produzidas em cada uma dessas regiões e o número de viagens atraídas em cada uma delas. Tanto esse número de viagens produzidas como o número de viagens atraídas, a gente consegue obter através dos modelos de geração de viagens, como a taxa de geração de viagens, a classificação cruzada ou a regressão linear. Tá bom? Todos os três casos, a gente vai conseguir fazer uma projeção aqui desses valores. O que a gente não sabe ainda é a quantidade de viagens que são produzidas em A e atraídas em B. Eu estou representando aqui por esse T de trips, tá? do inglês. Então, trips entre A e B. Então, são viagens produzidas em A e atraídas em B. Da mesma forma, a gente não conhece o número de viagens produzidas em B e atraídas em A, que com certeza é um número diferente da que foi produzida em A e atraída em B. Então, na verdade, a gente não conhece nenhum desses T's aqui que eu coloquei nessa imagem. A gente não sabe como é justamente essa distribuição dessas viagens produzidas e atraídas. Representando de outra forma, a gente pode olhar para essa matriz. Isso aqui é o que a gente chama de matriz PA, matriz de produção e atração de viagens. Onde, no miolo da matriz, a gente vai justamente colocar a quantidade de viagens que foi produzida numa zona e atraída em outra zona. Mas nas colunas, na última coluna e na última linha dessa matriz, a gente tem um número total de viagens produzidas em cada uma dessas zonas, regiões ou cidades. E na última linha, a gente tem um número de viagens atraídas em cada uma das zonas, regiões ou cidades. A partir de agora, eu vou chamar apenas de zonas, tá bom? Então, por essa matriz e através dos modelos de geração de viagens, por exemplo, a gente consegue ver que a zona A produz 100 viagens. Em compensação, essa mesma zona A, ela apenas atrai 70 viagens. Tá? A gente poderia fazer isso mesmo pensando aqui para cada uma dessas outras zonas. O que importa é que no final existem 230 viagens entre ou dentro aqui dessas regiões, dessas três cidades. Essas 230 viagens, elas estão distribuídas aqui entre essas três cidades. Obviamente, uma viagem que é produzida, ela também é atraída. É por isso que a soma das viagens produzidas, ela é igual à soma das viagens atraídas. Alguma dúvida aqui nessas representações, seja na matriz, seja nesse diagrama? Não. Então, conceituando, o que a gente está atrás, justamente utilizando os modelos de distribuição de viagens, é estimar o número de viagens entre pares de zonas de tráfego
tá? Então, justamente pares entre A e B, entre B e A, e assim sucessivamente, criando uma matriz dessas viagens a partir de viagens produzidas e atraídas. Então, a gente vai aprender métodos para que isso seja feito. O primeiro deles, talvez um dos mais simples, é um modelo que se chama fator de crescimento, onde a quantidade de viagens produzidas numa determinada zona I e atraídas por uma determinada zona J, por isso que eu estou representando de T e J, é igual a um fatorzinho vezes uma matriz que eu já conheça. Então, se eu quiser projetar uma matriz no futuro, através desse método de fator de crescimento, eu preciso conhecer uma matriz no presente ou uma matriz passada. Além disso, eu preciso ter esses fatores para que eu possa obter esse número de viagens no futuro. Esses fatores, eles podem ser de várias formas, tá? Eles podem ser fatores únicos para toda a cidade. Então, digamos que a gente quer saber o número de viagens que vão acontecer para Fortaleza em 2021. Se eu disser para vocês que a população daqui para o próximo ano deve aumentar em torno de 1%, então a gente poderia supor que essa matriz de viagens que nós temos hoje também vai aumentar em torno de 1% para 2021. Por isso que esse fator ele é simples, ele é um único fator para todas as zonas, para todas as combinações de pares rodantes. Ele é só um Fzinho. Eu poderia também dizer, olha, vai ser implantado um novo shopping em uma determinada região aqui de Fortaleza. Então, o que vai acontecer é um aumento do número de viagens atraídas em apenas uma região. Então, ao invés desse fator ele ser específico para todas as áreas da cidade, ele seria único para expressar a atração de uma determinada zona dessa cidade. Então, ele não multiplicaria todos esses pares ODs, ele multiplicaria apenas alguns que estejam relativos àquela zona onde vai ver a implantação do shopping. Um método um pouquinho mais sofisticado e que tem a ver com o fator de crescimento é o método de fratar. Antes de eu avançar para ele, eu pergunto, alguma dúvida sobre esse fator de crescimento? Querem algum exemplo? Ou está claro dessa forma? Um exemplo seria bom, né? Vou abrir aqui o Excel. Vou colocar aqui aquelas 3 zonas, tá? E vou sugerir aqui qualquer valor de viagens entre essas 3 zonas. Vou somar. Vou somar para encontrar o número total de viagens produzidas e atraídas entre qualquer uma dessas zonas. Bem aqui está a produção, bem aqui está a atração. E se eu somar a linha ou a coluna, eu vou conseguir encontrar o número total de viagens dessa minha região. Então, digamos que essa aqui, e aí eu vou aumentar agora para dar um zoom um pouquinho maior para vocês. Digamos que essa aqui é justamente essa minha matriz atual. É uma matriz T e J. Imagina. Isso aqui vai ser a minha matriz TJ, ou seja, uma matriz no presente. Vou chamar aqui ela de TJ. A leitura dessa matriz é que existem, por exemplo, 15 viagens produzidas em A e atraídas na própria A. Então, ó, a linha representa a zona de produção, a coluna representa a zona de atração. 20 viagens foram produzidas em A e atraídas em B. 30 viagens produzidas em A e atraídas em C. Logo, são 65 viagens produzidas em A, isso olhando para o presente, tá bom? Mas o que a gente quer é que esses modelos nos ajudem a prever
um futuro, no caso desses modelos de fator de crescimento, que seja um futuro próximo, senão as taxas elas vão estar furadas. Eu posso encontrar uma única taxa, só representando aqui a matriz, uma única taxa que seja igual para todas as regiões da minha cidade. Então, tá aqui a minha taxa. E ela vai ser igual para todas as regiões da minha cidade, usando o exemplo que eu dei agora há pouco, vamos assumir que vai aumentar 1% para cada uma dessas minhas regiões. Bem, se eu sei que vai aumentar 1%, então eu posso estimar a minha matriz futura, que é justamente o TIJ' nessa equação, tá? Então, aqui TIJ'. O que eu vou fazer com esse meu modelo é simplesmente pegar o número de viagens que existia hoje, 15 viagens, e multiplicar por esse meu fator de crescimento. E vou fazer isso da mesma forma para todas as outras zonas. Então, o número de viagens produzidas ela tem que ser 1% maior. É óbvio que essa diferença ela é muito pequena, eu vou até tirar aqui as casas decimais, a gente está falando de número de viagens, tá? Uma variável que é discreta, tá? Não tem casa decimal nessa variável. Mas a gente percebe que há aqui um aumentozinho de um pouquinho nesse número de viagens. Para exemplificar aqui melhor, vamos supor que esse aumento fosse de 10%, então aqui seria de 1,1, igual para todas as zonas. Mas digamos que eu volto para aquele meu exemplo, essa aqui é minha matriz atual, continuo com ela, só que vamos supor que vai acontecer uma instalação de um shopping center na zona B. Então, a zona B vai atrair bem mais viagens do que antes. Não é isso? Já que o shopping center ele tem uma capacidade de atração de viagens. Digamos que a gente quer planejar isso para daqui a pouco tempo. Então, por exemplo, de A para A não vai mudar muita coisa, ou então vai mudar só esse crescimento populacional, o mesmo aqui de 1,1. Mas dado que em B agora tem esse shopping center, a gente poderia estimar que esse crescimento é de 1,5. Então a quantidade de viagens que vão ser atraídas para B, ela é 1,5 vezes maior do que o que existe hoje. Para C, continua igual. Então, se ter esse crescimento um pouquinho maior aqui para a área B, eu tenho esse número aqui de viagens, que são 373 nesse meu segundo exemplo, assumindo que no B vai acontecer justamente a implantação desse shopping. A gente poderia, por algum motivo também, como por exemplo a construção de um conjunto habitacional, assumindo que na zona C fosse construído esse conjunto habitacional, a gente poderia assumir que haveria uma maior produção de viagens na zona C do que em outras regiões da cidade, como por exemplo ficando desse jeito. Então percebam que existem várias formas da gente utilizar esse fator de crescimento e nem sempre ele é igual para todos esses pares OD, tá bom? Ficou mais claro, René? Achou, René, né? Não, foi o Luiz. Em relação a esse fator de crescimento estimado, tanto para o shopping quanto para a construção de um conjunto habitacional novo, existe uma metodologia de estimativa para isso, ou como é que a gente tem essa noção? E aí é perfeito. Talvez esse seja, além de eu precisar ter uma matriz atual, como essa que eu estou marcando aqui em cima, eu preciso conhecer esses fatores. Então, o que eu falei aqui é totalmente plausível em termos de crescimento da população. Se a gente assumir que a população para o ano seguinte vai aumentar 1%, talvez a gente espere sim que esse número de viagens aumente 1%, da mesma forma que eu estou fazendo aqui no começo, só que eu botei 10% para a gente ver uma mudança significativa. Quando eu falei do shopping center, eu tive que chutar aqui algum valor. Uma proposta para a gente encontrar esse valor seria, mas deixa eu pegar a matriz de viagem de Fortaleza antes, por exemplo, da construção do Rio Mar. Do Rio Mar, qualquer um dos Rio Mar aí que vocês pensarem. Deixa eu pegar agora essa matriz após a construção desse Rio Mar. E aí deixa eu comparar esses dois valores.
Porque aí eu vou saber quanto em percentual aumentou esse número de viagens atraídas por conta do Rio Mar. E aí eu conseguiria encontrar esses fatores. Óbvio que isso não é tão simples, tá? A última matriz que a gente tem é de 1996. Se a gente pensar que tem uma mais atualzinha, ela é de 2000, tá? A gente vai ter uma outra agora em 2020. Então, tá longe de ser simples de conseguir encontrar esses fatores. Talvez essas sejam das maiores dificuldades de utilizar esse método de fator de crescimento, tá? Mas essa possibilidade existe de sempre comparar matrizes anteriores para estimar ali o impacto da construção de um shopping center, de um prédio empresarial, ou mesmo aqui, como eu apontei, de um conjunto habitacional, tá bom? Então, seria comparando essas duas matrizes. Bem, se há mais alguma dúvida aqui sobre esses métodos de fatores de crescimento? Fique à vontade, tá? O segundo método que eu tenho aqui para apresentar para vocês é esse aqui de fratar Furness. Na verdade, tem gente que chama só fratar, tem gente que vai chamar de Furness, tem gente que chama com os dois juntos, por isso que aqui eu já coloquei os dois juntos. Mas, basicamente, ele é um método iterativo de resolução dessa matriz. Por quê? Porque a gente tem uma coluna, a gente tem as linhas, a gente sabe que a soma, ó, a gente conhece isso, e a gente sabe que essa soma de viagens entre A e B e A e C precisa dar esse valor. Entre B e A, B mais BC precisa dar esse valor e assim sucessivamente. Então, de maneira iterativa, a gente vai conseguir resolver esse problema. Então, de maneira geral, a equação de Fratar-Furness é esse. T e J', ou seja, essa matriz de viagens no futuro, é igual a um termozinho A que vai ser multiplicado pelas linhas, vezes um Bzinho que vai ser multiplicado nas colunas, vezes uma matriz atual. E aí, mais uma vez, a gente precisa ter essa matriz atual. Nesse caso, eu já tenho aqui um exemplozinho pronto. Então, está aqui uma matriz do ano base. Então, obrigatoriamente, seja no fator de crescimento, seja aqui no fratar, eu preciso ter essa matriz no ano base. É uma matriz que está preenchida. Poderia ser a matriz daquele meu exemplo lá do triângulo, tá? Aqui no caso existem 40 viagens atraídas de A produzidas em A, 26 viagens produzidas em B e atraídas em C, só para exemplificar aqui como faz a leitura dessa matriz. Para aplicar o Fratar-Furness, a gente precisa ter uma produção projetada. Ou seja, eu preciso conhecer a quantidade de viagens produzidas no futuro. Por isso que está esse linhazinho aqui. Então, de 100, opa, no futuro eu sei que vai estar 150. Franco, como é que eu sei que vai estar 150? Por isso que os modelos de geração de viagens, eles vêm antes desses modelos de distribuição, tá bom? Então, lá pelo modelo de geração de viagens, você consegue estimar esse número de viagens produzidas lá no futuro. Pode ser que você tenha feito esse modelo com uma taxa de geração de viagens que depende simplesmente do número de pessoas. Então, você vai conseguir fazer uma projeção desse número de viagens. Não, eu fiz um modelo um pouquinho mais complexo e foi regressão linear com múltiplas variáveis. Você também vai conseguir fazer essa projeção desse número de viagens produzidas se você conseguir fazer a projeção das suas variáveis explicativas daquele modelo. E aí, ó, estou falando complicado aqui, porque tem tudo a ver com o conteúdo passado, tá bom? Vocês precisam estar focados nesses conteúdos passados para entender os próximos. O que importa é, mas esses modelos de geração de viagens é que são a base para a gente encontrar essa produção aqui projetada. Então, a gente tem sim como encontrá-los. Aqui eu já estou dando um exemplo de que a gente encontrou. Bem, se tem 150 viagens no futuro produzidas na zona A e hoje só tem 100, então aquele Azinho que eu apresentei há pouco para vocês para a zona A vai ser de 1,5. Basicamente é um fator aqui. Esse fator que vai crescer as viagens produzidas em A é de 1,5. No caso de B, é de 1,2, porque é 96 dividido por 80. E no caso de C,
é 1,4, porque é 70 dividido por 50. O próximo passo, nesse caso aqui, é simplesmente multiplicar pelo número de viagens da matriz no ano base. Então, 1,5 vezes 40 dá 60. 1,5 vezes 33 dá 50. E assim sucessivamente até encontrar essa matriz. Mas, Franco, tu disse para a gente que o T no futuro é igual a um A, que é para cada uma das zonas de produção. Esse I sempre vai representar a zona de produção. E o B é para cada uma das zonas que estão atraindo o deslocamento. Esse J sempre vai representar a zona que está atraindo o deslocamento. O que eu fiz aqui primeiro é uma aplicação desse modelo no que a gente chama, tá até aqui em cima, ó, de simplesmente restrito. Por que é simplesmente restrito? Porque a única restrição que nós temos para resolver esse problema é garantir que no final eu vou ter essa quantidade de viagens produzidas para cada uma das nossas zonas. Então são 150 para a zona A, 96 para a B e 70 para a C. Nesse caso, quando a gente está aplicando o modelo simplesmente restrito, o A foi encontrado através da divisão e o B ele ficou sempre com o valor de 1. Então, na verdade, a matriz do futuro foi igual ao valor de A que nós obtivemos bem aqui, vezes a matriz passada. E aí a gente encontrou essa matriz num ano aqui, que dentro do processo de planejamento a gente costuma chamar de ano horizonte. Não é o ano base, o atual, o presente, e o ano horizonte é essa projeção da matriz no futuro. Fazendo sentido? Esse fratar simplesmente restrito? Milena gostou, né? Foi sim, foi um sim. Gente, é fundamental que vocês aprendam a ler essas matrizes. A gente vai trabalhar muito com essas matrizes. Eu falei para vocês, quando a gente estava fazendo planejamento, eu não vou remoer o que passou não, tá? Mas eu vou falar uma coisa que vocês costumam errar bastante. A leitura vocês não têm culpa de nada, né? A primeira vez que vocês estão vendo isso aqui. Na verdade, quem já passou na disciplina errou bastante isso aqui. A leitura é sempre o seguinte: na linha está a zona que está produzindo o deslocamento. E na coluna está a zona que está atraindo o deslocamento. Então, esse 20 são 20 viagens produzidas em B e atraídas em A. E, Franco, por que aqui, se aqui é produção, por que aqui no final está atração? Justamente porque esse 70 é a soma do 40, do 20 e do 10. Então, são 70 viagens atraídas em A, 90 atraídas em B e 70 atraídas em C. Da mesma coisa com a produção, tá bom? Então, fiquem atentos à leitura dessa matriz. Na linha está a produção, na coluna está a atração do deslocamento. Esse aqui é o simplesmente restrito. Eu vou mostrar para vocês agora como é o duplamente restrito. O duplamente restrito, além da gente ter a produção projetada, nós temos também a atração projetada. Esse aqui eu fiz de propósito para que vocês não ficassem se confundindo nos exemplos. Eu coloquei uma matriz agora 4x4. Eu não nomeei as zonas, tá? Mas cada linha aqui é uma zona, tanto de atração, produção como de atração. Essa linha verde aqui mais clara é a soma das viagens atraídas e a coluna em verde mais clara é a soma das viagens produzidas em cada uma dessas zonas e esse verde mais escuro é o número total de viagens. O que está aqui um pouquinho mais afastado dessa matriz principal é o número de viagens produzidas no futuro, que eu encontrei a partir daquele meu modelo de geração de viagens. E o que está nessa linha aqui é a quantidade de viagens atraídas no futuro. Na primeira iteração, a gente deixa ou o A ou o B com o valor de 1. E o outro, a gente calcula daquele mesmo jeitinho que eu ensinei aqui atrás. Ó. Pega o futuro e divide pelo presente. Pega o do ano horizonte, divide pelo do ano base. Então, esse 1.1 que vocês estão vendo aqui,
ele é justamente a divisão do 400 por 355. O resultado que vai sair daqui é uma matriz, onde eu estou multiplicando a matriz do ano base, vezes o AI, que foi encontrado bem aqui, vezes o BJ. O BJ é 1, 1, 1, 1. Ou seja, não faz a menor diferença. Não estou multiplicando por AI. O primeiro resultado que sai é esse. É um resultado em que o número de viagens produzidas em cada zona realmente bateu com aquilo que nós estávamos planejando. Mas, obviamente, como não existia ainda nenhuma restrição para a atração, o número de viagens atraídas, ela não bate com aquilo que nós estávamos esperando. É por isso que dentro da iteração 1, a gente, além de fazer essa multiplicação considerando o BJ igual a 1, nós vamos fazer uma segunda multiplicação, onde agora a gente considera que o AI que é igual a 1. Lógico, né? Porque se eu pegar também 400 dividido por 400, dá 1. 460 por 460 também dá 1. E assim sucessivamente. Mas agora, se eu fizer isso para os BJs, que representam essa diferença entre viagens atraídas no ano horizonte e viagens atraídas no ano base para cada uma das minhas zonas, eu não encontro o valor 1 para todas elas. Eu encontrei aqui 1, 0,8, 1 e 1,2. Então, multiplica de novo agora. Essa matrizinha, tá? Esse TJ que está sendo colocado aqui não é essa matriz inicial. Ela já é esse produto aqui que a gente encontrou da primeira aplicação da equação, vezes cada um dos valores. Só que, ó, quando eu peguei aqui, daqui para cá, eu peguei esse 5, multipliquei por 1,1. 50 por 1,1. 100 por 1,1. 200 por 1,1. Quando eu venho para cá, eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por 1. O 46 por 1, o 78 por 1 e o 123 por 1. O que a gente fez aqui na linha, já que quem estava variando eram os AIs, então a multiplicação a gente fez linha a linha, agora a gente vai fazer coluna a coluna, tá bom? Essas equações, apesar de eu estar mostrando matrizes e vetores, essas equações, elas não estão formuladas para serem resolvidas como equações matriciais, tá bom? Isso aqui não são equações matriciais, não tentem ir por esse caminho, certo? Realmente parem e tentem pensar e resolver isso aqui pazinho de zona a pá de zona. Então, é o 6 vezes esse 1, vai gerar justamente o valor 6. 46 vezes 1, Franco, deu 47. Gente, é porque 260 dividido por 253 não é 1, né? Aqui eu que projetei só com uma casa decimal, tá? Então, por isso que tem uma diferençazinha do 46 para o 47, 78 para 81, 123 para o 126. Isso foi feito para cada uma das colunas. Então, percebam que na segunda coluna, vai acontecer uma redução da quantidade de viagens. Aqui era 56, passou para 45. Se eu calcular os BJs agora, obviamente eu vou ter 1, 1, 1 e 1. Então agora, o número de viagens atraídas em cada zona bateu com aquilo que eu queria. Em compensação, os valores de AI agora são diferentes. Eu continuo tendo a mesma quantidade de viagens produzidas no ano horizonte que eu tinha antes, só que agora na minha matriz esses valores eles são ligeiramente diferentes. Por conta disso, eu encontro novos valores de AI. Isso aqui completa o que eu chamo de iteração 1. A gente vai seguir agora para outras iterações. Então, vou avançar aqui e percebam que eu vou botando setinha aqui, indo para a iteração 2. Então, em cada iteração, eu faço uma multiplicação considerando o BJ igual a 1 e calculando AIs, e faço também uma multiplicação considerando o AI igual a 1 e BJ igual ao valor que foi calculado. Na iteração 2, essa matriz ela é exatamente igual ao que está aqui atrás, tá bom? Então, estou passando o slide, essa matriz aqui é igual ao que estava lá atrás. Faço uma multiplicação considerando o BJ igual a 1 e A1 calculado. Faço uma outra multiplicação considerando AI igual a 1 e BJ calculado. Franco, isso está parecendo meio burro, porque para mim parece que eu estou
sempre me afastando do que eu queria. Não, tá, gente? É por isso que isso é um método iterativo. À medida que a gente vai replicando esses passos, nós vamos se aproximando daquilo que a gente queria. O que era que a gente queria? Que a quantidade de viagens atraídas em cada uma das zonas fosse essa, e que a quantidade de viagens, quantidade de viagens produzidas em cada uma das zonas fosse essa, e a quantidade de viagens atraídas em cada uma das zonas fosse essa. Perceba que a gente começou com a ISO, ou seja, essa diferença entre o projetado e o atual, 1.1, 1.9, 1.6 e 1.2. Quando eu chego aqui no final da minha segunda iteração, esses valores já são 0.98, 0.98, 1 e 1.03. Talvez mais uma iteração fosse suficiente para praticamente arredondar todos esses valores dessa matriz, tá bom? Eu não fiz, eu paro na iteração 2. Eu não fiz a iteração 3, eu deixo aí para vocês continuarem a aplicação desse processo iterativo até encontrarem o 1 aqui. Óbvio que se vocês forem aumentando a quantidade de casas decimais, vocês não vão encontrar nunca esse valor de 1, tá? Mas a vantagem desse método é justamente que ele consegue convergir para uma matriz que tenha produções e atrações iguais àquelas que vocês projetaram muito rápido. Aqui, com 2 iterações, a gente praticamente chegou... Aliás, eu já considero aqui que é um valor aceitável e muito bom para o que a gente estava esperando, tá bom? Alguma dúvida sobre a aplicação desse método de fratar? Nenhuma? Milena, eu poderia até fazer aqui outro exemplo, tá? Mas eu precisaria ir para o Excel, e aí eu acho que eu indo para o Excel, botando ali as fórmulas, vai mais confundir do que ajudar vocês, tá? Eu acho que eu prefiro continuar aqui, até porque outro exemplo é só mudança de valor, tá? A forma de resolver é a mesma. Então, só passando aqui cada uma dessas iterações, nós temos uma matriz base, nós temos produções e atrações projetadas. Projetadas a partir de modelos de geração de viagens. Franca, eu não sei o que é isso. Tá, a gente discute depois quando vocês estiverem fazendo exercício de geração de viagens, tá bom? Mas a gente consegue obter essas produções e essas atrações. Franca, eu não tenho a matriz do ano base. Bem, então você não pode aplicar Fratar e Furnas. Você precisa ter uma matriz desse tipo. Então, uma vez que você tem a matriz, que você tem esses valores projetados, você vai calcular o que eu estou chamando de AI e de BJ. Para a primeira aplicação, esquece o B. A primeira vez que você estiver aplicando, esquece o B. Vou pensar só no I. Então, esse AI, ele é justamente a divisão da quantidade de viagens projetadas pela quantidade de viagens total atraídas naquela zona. Então, 400 dividido por 355 vai dar 1.1. 460 dividido por 500, 0.9. 400 por 255, 1.6. 702 dividido por 570, 1.2. Agora vocês vão pegar esses valores aqui que foram encontrados de AI e vão utilizá-los para encontrar uma nova matriz. Essa nova matriz ela é o resultado da aplicação da multiplicação de cada linha pelo seu respectivo fator. Eu não vou pegar o 355 e multiplicar por 1.1 não, tá? Eu vou pegar o 5 por 1.1, o 50, o 100 e o 200. No final, o que a gente vai encontrar é 656, 113, 225, cuja soma dá justamente 400 viagens. Essa é a primeira parte da iteração. Na segunda parte, eu preciso ter calculado mais uma vez o valor de A e o valor de B. Bem, o valor de A ele é 1, porque quando eu fiz essa multiplicação, eu estou garantindo que no final eu vou ter 400 viagens sendo produzidas em A, 460 em B, 400 em D, em C, 702 na zona D. Então eu vou conseguir chegar exatamente nesses valores, por isso que esse A é 1.
Se você não acreditar, pega 400 dividido por 400, 460, e assim sucessivamente vai encontrar Bem, mas enquanto a produção bateu bem direitinho, a atração não bateu. A atração que eu encontrei nessa matriz para a zona A é de 253, mas o que eu queria era 260. Na zona B, eu encontrei 506, mas o que eu queria era 400, e assim sucessivamente. Por isso que a gente calcula agora os valores de B. Então, significa que na zona A eu tenho uma diferença aqui mínima, por isso que eu encontrei o valor de 1. Em compensação, na zona B, eu tenho a diferença de 106 viagens, ou seja, eu preciso reduzir em torno de 20% o número de viagens atraídas para a zona B, e assim sucessivamente. Aplico a mesma equação, só que agora com outros valores de A, com outros valores de B, com outros valores de T. O A ele é igual a 1. O B são os valorizinhos que eu encontrei. E o T é essa nova matriz que foi obtida depois da primeira parte da aplicação do método. Aí a gente chega numa terceira matriz. Nessa terceira matriz, as atrações elas bateram bem bonitinho. Só falando aqui, já falei. Então, vou pegar esse 6, multiplico por 1. 6. 46 por 1,0 alguma coisa. 47. 78 vai dar vezes esse 1,0 alguma coisa, 81. E assim sucessivamente para cada uma das células dessa matriz. Encontro essa nova matriz que agora bateu a atração, mas não bateu a produção. É por isso que a gente chama que a gente saiu da primeira iteração e eu vou para a iteração 2. O que é a iteração 2? É fazer isso aqui de novo. Só que a gente vai fazer isso aqui de novo partindo dessa nova matriz. O que é fazer isso aqui de novo? Primeiro, uma aplicação onde eu considero BJ igual a 1 e calculo os As, já estão até aqui calculados. E depois, uma segunda aplicação, onde eu considero o A igual a 1 e vou calcular os Bs. Aqui essa segunda iteração. Primeira aplicação, onde o B é igual a 1 e eu estou usando os As que foram calculados. Então, eu saio do 6 vezes 0,9, chego em 5. 45,9, chego em 42. 108 vezes 0,9, 102. 265 vezes 0,9, 250. Chego nessa nova matriz. Com essa nova matriz eu bati as produções, mas agora não bateram as atrações de viagens. A gente repete o passo aqui, repete a multiplicação, mas dessa vez utilizando valores de B calculado e valores de A igual a 1, e encontra essa nova matriz, a partir da multiplicação de cada coluna, o seu respectivo valor. Então, 5 vezes 0,97, 5. 44 vezes 0,97, 42. 137 por 0,97, 133. Ao final dessa matriz, eu encontro eu encontro atrações iguais, mas em compensação as produções são minimamente diferentes. Mas, para os perfeccionistas, vocês poderiam continuar a aplicação desse método numa terceira ou quarta interação, até que produções e atrações fossem perfeitamente iguais. Raramente esse método não vai convergir para uma situação que fique igual. Tá? A melhor sugestão que eu posso dar para vocês realmente dominarem isso aqui é tentar replicar isso aqui. Seja no caderno, seja no Excel. Tá? Então, realmente ir aplicando, calculando valor por valor, para ver se está fazendo sentido ou não na cabeça de vocês a aplicação desse método. Tá bom? Mas tem alguma dúvida sobre a aplicação desse método? Sobre alguma dessas etapas? Isso, Felipe. Essa quantidade de viagens eu deixei para você olhar para os modelos de geração de viagens e pensar, então, com esse modelo aqui, por exemplo, com a taxa de geração de viagens, eu consigo encontrar aquele 400 ou aquele 260, tá bom? Acho que a gente pode começar a próxima aula discutindo isso, certo? Então, acho que vale a pena vocês pararem e pensarem, agora fez sentido, se eu pegar a geração, eu consigo achar esse valorzinho que estava sendo necessário, bem, tá? Bem,
Vantagens desse método. Por mais que vocês não acreditem, ele é simples de entender. Tá? Ele é simples de aplicar. Ele converge rapidamente para um equilíbrio. Ele é muito flexível na hora da gente aplicar e ele é muito eficaz quando eu aplico para áreas relativamente estáveis. Por exemplo, nos exemplos que eu dei, a construção de um shopping ou de um conjunto habitacional, isso não se enquadraria aqui nesse caso de estabilidade. Por quê? Vejam que essa matriz que foi construída aqui, ela tem uma similaridade muito grande com essa matriz inicial. Por exemplo, vamos olhar aqui para esses valores da diagonal principal. 5, 50, 5 e 20. 5, 33, 7 e 33. É como se ela mantivesse uma certa ordem de grandeza entre esses valores. É óbvio que não é perfeito, não fica perfeitamente proporcional aí entre eles, mas existe sim uma relação entre elas. Se naquele exemplo que eu dei, por exemplo, tivesse sido implantado um shopping center na zona A, mas eu esperaria até que saísse viagens que estão sendo atraídas na zona D e elas migrassem para a zona A. Ao invés de eu fazer a compra agora, por exemplo, lá na zona D, lá no Iguatemi, agora eu vou fazer minha compra no Rio Mar. Tá? Então, isso poderia fazer com que essa matriz fosse diferente e não só em termos numéricos, tá? Mas em termos do padrão que está sendo representado por essa matriz, dessa inicial que a gente tinha bem aqui. Ela não vai, esse tipo de método que eu estou apresentando para vocês não vai conseguir representar isso que nós estamos discutindo, tá? Desvantagem. Eu preciso de uma pesquisa completa, eu preciso ter aquela matriz atual completa. Como eu falei para vocês, não vai considerar essa mudança de uso do solo em termos de grandes modificações. Não vai funcionar se eu tiver uma nova zona. Então, antes eu só separava essa minha região em quatro zonas. Se agora eu quiser separar em 5, eu não vou ter como aplicar essa matriz, porque eu preciso de uma matriz 5 por 5 e não de uma matriz 4 por 4, que é o que a gente tem, por exemplo, aqui. Tá? Não convergem em todos os casos, na maioria sim, mas não em todos, e não leva em consideração a distância entre as zonas. Não está levando em consideração que aquilo que é mais distante, ele tem aí uma impedância maior para que eu vá até ele. Tá? A gente vai discutir isso com mais propriedade agora. Querem falar alguma coisa sobre essas vantagens e desvantagens? Algum tópico aí que não ficou claro? Posso seguir adiante? Então, a gente entra agora para o modelo que a gente chama de modelos gravitacionais. Tá? Não é à toa que a gente tem ali aquela maçãzinha, mas é justamente porque a base desse modelo é o modelo gravitacional de Newton. Tá? Nesse modelo de Newton, que era que ele dizia para a gente, mas a força de atração entre dois corpos espaciais, aí, né, corpos celestes, ele é diretamente proporcional ao tamanho desses corpos, mas inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Basicamente, era isso aqui que dizia esse modelo gravitacional para a gente. Mas uma pessoa, um engenheiro de transporte, foi lá e disse, dá para a gente usar essa mesma ideia aqui para modelar a distribuição de viagens, ou seja, a quantidade de viagens que é produzida numa zona e está sendo atraída por outra. Como é que foi feita essa transformação? Justamente a partir disso aqui. Ó. O número, essa quantidade de viagens entre duas zonas, para a gente nos transportes, a gente vai dizer que ela é proporcional ao número de viagens atraídas em uma determinada zona e o número de viagens produzidas em uma determinada zona. A zona que vai produzir, a gente sempre vai chamá-la de zona I. E a zona que vai atrair, eu sempre vou me referir como J. Mas, em compensação, ela é inversamente proporcional a o que eu vou chamar aqui de impedância. Eu não vou chamar de distância, porque eu poderia estar usando tempo de viagem, por exemplo. Tá?
essa impedância ela vai ser inversamente proporcional ao número de viagens entre essas duas ondas. Então, só para dar um exemplo. O centro, ele atrai muitas viagens, certo? Então, se a gente imaginar, vocês acham que tem mais viagens indo, pensando aqui num exemplo que fique bem claro, tá? Da, sei lá, qualquer bairro aí que tenha muita gente. Conjunto Ceará. Vantagens de estar online, né? Então, Google Maps aqui. Então, aqui o centro de Fortaleza, aqui nessa região, certo? Está marcado aqui o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Vocês acham que vai ter muito mais pessoas se deslocando aqui do Conjunto Ceará em direção ao centro ou saindo aqui da Sabiaguaba em direção ao centro? Qual dessas dois pares aí, produção e atração, deve ter uma maior quantidade de viagens entre eles? Conjunto Ceará, centro ou Sabiaguaba, centro? Por que Conjunto Ceará é isso? Porque tem mais gente do que na Sabiaguaba. Bem, a gente discutiu já algumas aulas que tem mais gente provavelmente significa mais viagens produzidas. Então, entre aqui, que eu tenho uma quantidade, sei lá, 10 mil viagens produzidas ao longo do dia, contra a Sabiaguaba, que só produz 1.000 viagens ao longo do dia, é bem mais provável que eu tenha muitas viagens saindo daqui e indo para o centro do que daqui para cá. Por mais que aqui atraia, sei lá, 50 mil viagens ao longo do dia, mas daqui para cá vai ter bem mais do que daqui para cá. Vem cá, eu vou esticar a baladeira aqui, tá? Agora é o seguinte, Conjunto Ceará tá bem aqui, versus, e o centro está bem aqui. Tem mais gente no Conjunto Ceará ou bem aqui em São Paulo? Provavelmente muito mais gente em São Paulo. Mas diariamente tem mais gente saindo de São Paulo para Fortaleza ou do Conjunto Ceará para Fortaleza? Nenhum chute, vocês conseguem dizer? Em época de pandemia, tá? Para facilitar a vida. Tem mais gente saindo do Conjunto Ceará para o centro ou de São Paulo para o centro de Fortaleza. Independente do modo aí, não quero nem complicar, viu? Porque quem tem meme com a palavra depende sou eu, mas quem fica falando depende são vocês. E é bem muito. É de São Paulo, não, para Fortaleza? Por quê? Eu acho que tem questão de turismo, tem questão de negócios. Mas tá falando na época de pandemia, né, não? Deixa sem ser época de pandemia mesmo. Gente, eu acho que não deve ter 10 voos de Fortaleza para São Paulo todo dia, não, tá? Por mais que a gente ache que tenha muito, mas não é tanto assim, não. Se a gente imaginar que sei lá, 200 pessoas em cada um desses voos, não dá 2.000 pessoas chegando em Fortaleza. Lembrando que essas pessoas não estão vindo para o centro, estão vindo para Beira-Mar. Estão indo para outras praias de Fortaleza. Chega essa ruma de ônibus também não, viu, Itamar, aqui em Fortaleza.
Eu não tenho a menor dúvida que a gente tem muito mais gente saindo do Conjunto Ceará e indo para esse centro de Fortaleza do que vindo de São Paulo para cá. A Itamara está falando aqui dentro, né, do Conjunto Ceará, uma ruma de gente nesses ônibus, tudo lotado, mas provavelmente dá muito mais gente do que indo para o centro, tá? Se vocês quiserem que eu estique um pouquinho mais a peladeira, só para não ter dúvida nenhuma, tá? A gente vai lá para o outro lado do mundo e, sei lá, de Lisboa para cá. O exemplo que eu estou querendo dar é só o seguinte, mas eu quero pegar um canto onde tenha muito mais gente do que no Conjunto Ceará, mas em compensação é muito mais distante. Então, aquela história de que o Conjunto Ceará tem mais gente vindo para o centro do que a Sabiaguaba, só porque no Conjunto Ceará tem mais gente do que na Sabiaguaba, funciona, desde que a gente esteja falando ali de impedâncias relativamente similares. Mas quando eu começo a colocar uma impedância que é muito maior do que essas que eu estou colocando, a gente vê que não é o número de pessoas que vai influenciar sozinho nessas viagens que estão sendo feitas. Tá? Eu tenho também essa impedância desse deslocamento. Então, não tem como a gente deixar de considerar a distância no momento de dizer de onde para onde essas viagens estão indo, ou seja, onde elas estão produzindo e para onde elas estão sendo atraídas, tá bom? Então, é só esse o ponto que eu queria colocar, tá? Independente aqui da discussão de São Paulo, mas eu só queria pegar um canto que tem muito mais gente do que o conjunto habitacional, mas em compensação é muito mais longe, certo? A gente consegue imaginar vários exemplos aí que se enquadrariam nesse caso e que provavelmente tem muito menos viagens para o centro do que o que realmente tem no conjunto Ceará. Então, apesar de ter muito mais gente, o que vai influenciar aqui é essa impedância desse deslocamento, certo? Por isso que esse modelo, ele diz para a gente que existe uma proporcionalidade com o número de viagens produzidas e com o número de viagens atraídas numa zona J, mas ele é inversamente proporcional a uma relação aí dessa impedância, que esteja considerando essa separação espacial. O primeiro modelo, foi o Casey aqui, ou a Casey, confesso que eu não sei, em 1965, ele pegou, aí ele ou ela, disse exatamente o que a gente via no modelo gravitacional, onde esse número de viagens entre duas zonas, no caso aqui foi colocado, é proporcional ao número de viagens produzidas numa zona e também produzidas em outra zona, dividido pelo quadrado da distância. É óbvio que com o tempo se percebeu que distância não era a melhor variável para representar essa impedância desse deslocamento, talvez tempo represente muito melhor essa impedância, e que esse 2 ali não fazia muito sentido. A gente não se comporta exatamente como dois corpos gravitacionais. A gente não está sempre ponderando aqui o quadrado dessa distância. Para a gente, aqui numa decisão social, esse 2 aí não fazia muito sentido, mas essa foi a primeira proposta de trazer esse modelo gravitacional para dentro dessa modelagem do sistema de transportes. O que foi feito, e mais atual, é um modelo desse tipo. Um modelo que considera que o número de viagens ele é igual ao número de viagens produzidas numa determinada zona I, e ele é também diretamente proporcional ao número de viagens atraídas numa zona J, vezes uma função de impedância. Essa função de impedância, ele transforma esse tempo que estava ali no denominador da equação e joga ele para o numerador, tá bom? É por isso que essas funções de impedância normalmente têm sinais negativos, justamente porque ele vai jogar essa impedância para baixo na hora de calcular. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que essa equação ela é basicamente um P, ou seja, o número de viagens produzidas numa determinada zona, vezes a probabilidade dela ir para alguma determinada zona J, ou dela ter sido atraída por uma determinada zona J. Vejam que a J vezes a minha impedância, dividido pelo somatório de
todas as possibilidades de destino que existem nessa minha cidade. E aí eu vou fazer um exemplo com vocês da aplicação dessa equação, tá? Esse é o meu exemplo, um exemplo onde eu tenho aqui o número de viagens produzidas e atraídas num cenário futuro, tá bom? Essa aqui já é o número de viagens produzidas e atraídas num cenário futuro. E essa aqui é a minha matriz de tempos de viagem, tá? Isso aqui não é a matriz de viagem, é a matriz de tempos de viagem. Eu preciso dela justamente porque a minha função de impedância é o meu tempo elevado a menos 0,8. Aqui eu fiz de propósito, eu vou ter um Vzinho de viagem, só para não ficar T aqui e T aqui embaixo também, tá? Então aqui ficou V de viagens, aqui ficou T de tempo, tá? Eu vou levar isso aqui para a Excel para facilitar a minha vida. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar essa informação da produção das viagens. Então, a quantidade de viagens produzidas em A é igual a 80, em A é igual a 100, em B é igual a 80, em C é igual a 50. Propositadamente, o A, a atração, eu não coloquei em termos de número de viagens, mas simplesmente em número de empregos. Então, nesse modelo, eu não preciso ter necessariamente o número de viagens atraídas para cada zona. Eu posso ter só uma medida aqui de atratividade de cada uma dessas zonas. Nesse caso, eu estou usando o número de empregos. Então, 600 para A, 900 para B e 700 para C. Vou representar também aqui a minha matriz de tempo de viagem. Que é 5, 15, 20, 17, 6 e 18, 18, 20 e 5. Tranquilos até aqui? Alguma dúvida nessa visualização aqui? Posso seguir? Pode. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar essa minha funçãozinha aqui da impedância. Então, eu não quero usar o tempo diretamente. O que eu vou usar é a minha impedância. Vou chamar aqui só de imp. E esse imp é, na verdade, esse f de t e j. Nada mais é do que uma função do tempo de viagem. Vou botar ele aqui em cima para ninguém se perder. Essa função, ele é o tempo elevado a menos 0,8. Então, vou fazer exatamente isso. Esse é elevado a menos 0,8. Esse é o valor que nós vamos encontrar para cada uma dessa impedância. Certo? Então, percebam ó, que aqueles que têm o maior tempo de viagem, eles têm uma impedância menor. Aqueles que têm o menor tempo de viagem ficou com impedância maior, justamente porque esses valores eles vão vir para o denominador. Esses valores eles vão ser, esses valores eles estão aqui no numerador. Então, quando eu multiplicar essa atratividade vezes esse valor, eu espero que quanto maior essa impedância, mais viagens aconteçam para ali. Então, se entre A e A só são 5 minutos, eu espero mais viagens entre A e A. Por isso que essa impedância ela é maior do que aquela entre A e C, justamente porque A e C são 20 minutos. Então, a impedância entre A e C só deu 0,09. Ou seja, essa impedância está fazendo sentido. Quanto maior o tempo de viagem, menor o valor dessa minha impedância. Então, calculei essa matrizinha aqui de impedância. A segunda parte que eu sugiro é justamente a multiplicação dessa impedância pelo AJ. Tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui
Vou fazer aqui um abaixo do outro. Vou copiar exatamente o que nós estamos fazendo para ajudar vocês depois. E aí eu vou multiplicar a altura 0,52. E aí eu vou multiplicar agora esse f de t e j, que está aqui, pelo AJ. Pergunto para vocês. 0,28. Eu vou multiplicar por qual valor? 100, 80, 50, 600, 900 ou 700? Quem é o J? Qual é a zona J? Para essa célula. Se eu perguntar para vocês, 5 minutos, ele é o TAA, ele é o TAB, TAC, TBA, TBB, TBC, TCA, TCB ou TCC? 5 minutos. Ele é qual desses T's aí que eu coloquei para vocês? TAA. Então, eu vou até fazer assim. Independente de ser tempo aqui, tá? Vai ter que ser o tempo que eu tô falando de tempo. TAA. O 15. Esse 15 aqui. O 15 é o qual? Não é TAA, né? TAB. TAB. TAC, tá aqui, é o 20. TBA, PC, TCA. Então, é isso aí. Isso aqui a gente acabou de chamar de T e J. De maneira geral, a gente chamou de T e J. Certo? Vou deixar maior aqui para a gente ficar olhando para ele. Então, 0,28 é a função do T a A. 0,11 é a função do T a B. E assim sucessivamente. Quando eu vier para essa segunda parte, eu vou multiplicar o 0,28 pelo AJ. A é a atratividade. Então, a gente está nessa matrizinha aqui do canto, isso não há dúvida. Mas quem é o J? Vai ajudar se a gente olhar esse valor aqui. Ó. Então, 0,28 é o T e J. Ou seja, é o T a A. Não é isso? Logo, I é igual a A e J também é igual a A. Logo, eu vou pegar o TAA e vou multiplicar pelo A, pela atratividade de A. 600. Tranquilos? Tá fazendo sentido? Posso. 0,28 é a função, é uma função de impedância a partir de um T e J. No caso do 0,28, o I é o A e o J também é A. Tá bem aqui ele, ó. É o TAA. Não é o 5? Eu não peguei justamente o valor de 5 e elevei a menos 0,8. O 5 é o TAA. É o tempo de A para A. Então, quando eu vier para essa equação, eu tenho que manter essa relação. Então, vou pegar o 0,28, que é o F de TAA, e vou multiplicar pelo A aqui está representando essa atratividade, vezes o J. Se 0,28 é o T de AA, esse J é A. Logo, 600.
fazer de novo, só com outro valor, Felipe. Então, vou vir para cá agora. Vou pegar o 0,11 e vou multiplicar por quem? Estou ignorando já a produção, tá? Esse A é a 900. atratividade. Por 900, porque 0,11 é a impedância a partir do T a B. Então, o I é igual a A, o B é igual... O I é igual a A e o J é igual a B. Logo, AJ é A vezes B. Então, 0,11 vezes 900. 0,09 vai ser multiplicado por 700. Então, o que é que vai acontecer? Tudo que tiver nessa coluna vai ser multiplicado pelos 600. Tudo que tiver nessa coluna vai ser multiplicado pela atratividade de B. E tudo que tiver nessa coluna vai ser multiplicado pela atratividade de C. Tá bom? Vou fazer isso aqui. Que eu estou justamente fazendo isso que eu falei para vocês. Estou pegando o valor 0,10 multiplicando por 600. 0,10, 600 de novo. Agora, 0,24 vezes 900, 0,09 vezes 900. Por último, 0,09 vezes 700, 0,10 vezes 700, 0,28 vezes 700. Essa aqui é esse valor aqui, que é a atratividade vezes a impedância desses valores, onde cada uma dessas colunas está sendo multiplicado pela atratividade da sua zona. Segundo, alguma dúvida que está aqui? Está mais claro. Ó, tenho a menor dúvida, viu, que isso aqui é difícil. Eu, pessoalmente, só consegui entender isso aqui quando eu realmente parei para fazer e na mão mesmo, tá? Na época eu evitei usar o computador e parei para poder fazer na mão para ver se ajudava. Bem, vamos para a próxima parte. Se a gente já tem o numerador, bora atrás agora do denominador dessa equação. Então, vou pegar aqui esse denominador e vou plotar aqui. Gente, esse denominador, ele é justamente o somatório dessa atratividade vezes essa função para cada um dos j's. É como se eu tenho duas parcelas da minha decisão. Eu tenho a atratividade, que aqui eu estou representando por empregos, e eu tenho a impedância, que aqui eu estou representando como essa função do tempo de viagem. Então, quanto mais atrativo, nesse caso, quanto mais empregos existirem em uma determinada região, mais viagens vão para lá. Quanto mais perto, ou seja, quanto menor o tempo de deslocamento até essa zona, mais viagens vão sair daqui de onde eu estou e indo para aquela zona. São aqueles dois aspectos que a gente estava conversando ali quando falou de conjunto do Ceará, Sabiaguaba, São Paulo, Lisboa, enfim, qualquer canto aí, tá? Esse somatório é como se eu estivesse avaliando agora, assim, antes de eu passar para o somatório, e aí essa multiplicação é como se eu estivesse juntando esses dois elementos para dizer o quão bom ou o quão ruim é aquele destino. Então, eu vou ter uma multiplicação que me deu um valor aqui que eu não tenho unidade para ele, que está dizendo, ó, se tu tá em A e quer ir para A, esse A, ele é bom 166, não tem unidade, tá? O B é bom 103 e o C é bom 64, dado que você está em A. Agora, se tu tiver em B, o A ele é bom 62, o B é bom 215 e o C é bom 69. Por fim, se você tiver em C, o A é bom 59, o B é bom 82 e o C é bom 193. Eu tenho esses números para cada uma das minhas possibilidades de atração de viagens. O denominador, ele vem para dizer, ó,
Pois aqui é a soma de todas essas possibilidades. A pergunta que eu jogo para vocês é a seguinte: esse denominador ele é específico para cada uma dessas zonas, ou seja, eu vou ter 3 somas dessa aqui. Eu vou somar a coluna ou eu vou somar a linha? Eu A vou linha. somar a linha do jeito que está aqui, 166 mais 103 mais 64, é isso? Sim. Bem, para não ficar dúvida, eu vou expressar isso aqui olhando para esse nosso exemplo. Não sei se aqui no Excel tem equação. Tem. Então vamos lá. A primeira parte desse somatório, ele é AA vezes F do T AA. Beleza? Qual é a segunda parte desse somatório? E aí eu vou até deixar aqui entre colchetes, porque a gente sabe que essa multiplicação é um valor só. A gente já encontrou esse valor. A segunda parcela é qual? Ó, se o somatório é em J, quem está variando a cada parcela é o valor de J. Então, se a primeira parcela era justamente esse AA, então na segunda parcela agora é AB vezes o F de TAB. E a terceira parcela é a variação do meu valor de C, AC, vezes o F de P, AC. Gente, esse somatório aqui é justamente a soma dessa primeira linha. Isso aqui dá exatamente essa soma da primeira linha. A soma da segunda linha, ela vai ser algo parecido com isso. Só que agora eu altero os valores de I. E por fim, a terceira linha. Ei, Franco, ali na segunda linha não é A, não. Seria BA, não? BA, BB e BC. Foi o que eu fiz. No início da equação. Foi o que eu fiz, foi não? O início da equação. As três estão começando com AA vezes alguma coisa, tá entendendo? É isso Esse mesmo, A, tá? O J, ele é A. Esse 62, ele é o A de A vezes o F de TBA. Vocês estão vendo que minha alergia tá atacando. Tá? Esse valorzinho que eu acabei de abrir aqui, ele é o A de A vezes o F de TBA. O outro valor é o A de B vezes o F de BB. E o outro valor é o AC vezes o F de TBC. Tá bom? Quando eu desci a linha, o que eu mudei foi o valor de I. E I só tá aqui, ó, no T e J. Não tem I aqui no começo. Certo? Por isso que essa soma na linha. Ai, eu espirro bem na hora de soltar o bicho. Então, ó, nosso miolo é o numerador. Nossa soma da linha é o denominador. O próximo passo é dividir um pelo outro. Então, eu vou dividir esse valor aqui, ó, A vezes F de TAA, vai ser dividido pelo somatório dessa minha linha, que é esse valor bem aqui. Ó. Então, se eu fizer isso para todas as linhas dos meus valores, eu vou encontrar isso aqui, ó.
0,5 é a divisão do 166 pelo 332, ponto 31 é do 103 por 332, 64 por 332. Esse 62 é 215 por 346. Ou seja, é como se isso aqui, era o que eu estava tentando explicar para vocês, que essa aqui é uma parte, são minhas 3 possibilidades de destino que eu estou quantificando a partir desses números que não têm unidade. E esse aqui é o todo. Então, o quão bom é eu me deslocar a partir de A? É como se eu estivesse dizendo, ó, é 332. Se tu quiser ir de A para A, é bom 166. De um todo, que é 332. De A para B, é bom 103. De um todo, que é 332. De A para C, 64. De um todo, que é 332. É por isso que esses valores, eles são, na verdade, proporções. Dado que você está em A, eu vou até repetir essa frase. Das viagens que são produzidas em A, 50% delas vão ser atraídas pela própria zona A. 31% pela zona B e 19% pela zona C. É por isso que essa soma ela tem que dar 100%. A soma da coluna não, mas a soma da linha precisa dar 100%. O último passo, ok até aqui? Alguma dúvida? Tá só ok, né? Ok não ficou muito não, mas bola pra frente, né? Eu vou até o fim e a gente volta com a dúvida. Só falta mais um passo, que é justamente a inclusão da quantidade de viagens produzidas. O raciocínio aqui é o seguinte. Bem, se 50% das viagens que são produzidas em A são destinadas, ou melhor, são atraídas na própria zona A, então se eu souber a quantidade de viagens produzidas em A, eu consigo encontrar esse número bem aqui. Bem, então 50% vezes, e eu tenho o número de viagens produzidas em A. Está bem aqui. Agora não é mais percentual, agora é realmente em número de viagens. Então, 50% de 100 dá 50. 31% de 100 dá 31. 19% de 100 dá 19. Então, existem 50 viagens que são produzidas em A e atraídas em A. 31 produzidas em A e atraídas em B. E 19 produzidas em A e atraídas em C. Mesma coisa foi feita com as outras zonas. 18% de todas as viagens que são produzidas em B são atraídas por A. Ora, só tem 80 viagens em B sendo produzidas em B. Então, 80 vezes 18. 80 vezes 62, 80 vezes 20. Por fim, 50 vezes 18, 50 vezes 24, 50 vezes 58. Se eu somar isso aqui, eu vou ter exatamente o número de viagens produzidas de cada uma dessas zonas. Sim, eu vou disponibilizar o arquivo, tá, Isis? Então, 100, 80 e 50. Gente, aqui não vai bater a atração. Primeira coisa é que eu nem tinha o número de viagens atraídas. O que a gente tinha ali era uma atratividade medida em número de empregos. É por isso que a gente diz que esse modelo, da forma como nós aplicamos, ele é um modelo simples, da mesma forma que a gente usou esse terminho lá no Fratar, eu vou usar aqui de novo. Ele é simplesmente restrito, e ele é simplesmente restrito pela produção. Eu não garanto atração de viagens aqui no final da aplicação desse modelo. Eu garanto apenas que a produção de viagens vai bater com aquilo que a gente tinha inicialmente. Mesmo que aqui fosse número de viagens, eu não teria batido esse valor aqui no final. Tá? Por quê? Porque esse é o modelo que eu estou aplicando e ele é simplesmente restrito pela produção. Existe um modelo simplesmente restrito pela atração, onde eu vou bater a atração de viagens e não a produção. E existe também o modelo gravitacional duplamente restrito. Então, eu bato a produção e a atração.
não é o caso desse aqui. A gente vai ficar só com esse que é o mais usual, tá bom? Não vou avançar para esses outros tipos de modelos, mas eles existem. Alguma dúvida aqui sobre essas etapas? A hora de perguntar é agora. Algum salto aí que foi dado que não ficou bem claro? Entendendo tudo, né? O mesmo exercício, ele está aqui colocado para vocês. Eu acho que é o gabarito aqui, né? No slide eu não tenho a resolução passo a passo, eu tenho esse gabarito. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, a gente usou um modelo, primeiro, onde essa função de impedância, ela só dependia do tempo de viagem. A gente pode criar uma função que a gente normalmente chama de custo generalizado, com vários parâmetrozinhos dentro dele, para se tornar essa função de impedância. Então, dentro desse custo generalizado, podia ter custo financeiro, dinheiro mesmo, podia ter o tempo dentro do veículo, o tempo de espera, a quantidade de vezes que eu preciso trocar de ônibus, enfim, todos os atributos relativos a esse deslocamento, chegando no único valor que a gente chama de custo generalizado. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que a gente usou uma função que ela é do tipo potência. Aquela funçãozinha que a gente usou bem aqui, de impedância, ela é do tipo, desculpa, potência. Então, rapidamente, ela sai do valor máximo dela, que é mais ou menos 1, e chega a um valor muito baixo. Ou seja, se o tempo de viagem, aqui no eixo X é esse custo, tá? Que poderia ser tempo de viagem, e aqui no Y é o valorzinho desse F, T e J. Então, o que é que acontece com essa função? Para pequenos valores desse tempo de viagem ou desse custo generalizado, ela rapidamente fica ruim, fica com impedância muito baixa. Isso significa que esse valorzinho vai ser muito baixo. Se ele for muito baixo, eu não vou querer me deslocar para esse destino, certo? Então, rapidamente ele cai. Existem outros tipos de funções, como a exponencial, que ele cai bem mais leve do que a função potência, ou seja, mesmo tempos de viagem já relativamente altos, eu ainda tenho algum nível de impedância para ele, mas a partir do momento aqui que eu chego no valor em torno de 30, esse valorzinho já cai para zero. Então, se aqui é zero, logo a quantidade de viagens entre uma zona e outra também vai ser zero. Existe um terceiro tipo de função de impedância, que é essa combinada, é um mix entre a potência e a exponencial, e o comportamento dela é esse. Por que eu estou falando isso? Porque cada uma delas pode ser usada num momento diferente. Por exemplo, a potência está dizendo para a gente que só é atrativo aquilo que é relativamente perto de mim. Se aquilo for um pouquinho distante, por exemplo, 10 minutos, já não me vale mais a pena ir até aquele lugar. Então, poderia representar muito bem uma decisão de aonde ir de um modo não motorizado, de andar a pé, por exemplo, onde só aquilo que está num raio aí relativamente curto da gente é que tem essa atratividade para a gente se deslocar. Tá? Além disso, cada uma dessas funções elas vão possuir comportamentos diferentes a depender desses parâmetros. Então, eu peguei aqui uma função exponencial e mudei esse valor de beta, 0,5, 0,1 e 0,01. Elas se comportam totalmente diferente e podem ser aplicadas em situações totalmente diferentes, tá bom? Existe aqui uma discussãozinha de como aplicar, de como calibrar o valor desses betas, mas eu deixo aqui de lado, tá certo? Gente, volto para essas funções. Alguma dúvida sobre como aplicá-las? Bem, existem diversos exercícios aqui dentro do Moodle.
para vocês aplicarem quantas vezes forem necessários, tá? Existem exercícios de aplicações, existem exercícios conceituais sobre esse assunto ali no Moodle. E aí eu deixo para vocês trazerem essas dúvidas no comecinho da próxima aula, tá bom? Não deixem de trazer, é fundamental que vocês tentem resolver esses exercícios, podem trazer dúvidas da geração como da distribuição de viagens, tá certo? Vou colocar esse arquivo no Moodle junto com a gravação do vídeo assim que a gravação for disponibilizada, tá bom? É isso, não esqueçam de passar no chat para dar um tchau. Estou à disposição caso queiram tirar aí alguma dúvida. Já vou cortar aqui a gravação